Olá, meu nome é Ana Carolina, sou médica veterinária, especialista em fisioterapia e reabilitação de cães e gatos, também possuo mestrado em ciência animal. Nesta aula, nós vamos ver e entender o que são órteses e o que são próteses, e o que esses dispositivos podem auxiliar os animais no tratamento com a fisioterapia. Para começar, a gente vai entender o que é órtese. Órtese é um dispositivo aplicado externamente para modificar as características estruturais e funcionais do corpo ou do membro afetado. Então, a órtese ela tem como função o quê? Funções de imobilização. A órtese ela pode imobilizar uma articulação, lembrando que a órtese ela é feita apenas para as articulações. Por que eu estou falando isso? Porque a gente quer imobilizar ou quer ajudar a movimentação de uma articulação única e exclusivamente. Então, a órtese ela pode ser para imobilizar uma articulação. Vou te dar um exemplo clássico: gesso. Toda criança ou todo adulto que quebra um membro, ele coloca um gesso. Então, aquela articulação ela vai ficar imóvel para que o segmento ósseo possa se consolidar, se solidificar. Então, essa é um exemplo de órtese. Tipóias são órteses onde a gente não pode movimentar uma articulação, principalmente em situações de luxações articulares, onde aquela articulação deve ficar imóvel. Então, a gente coloca órteses nesses locais. Então, para servir de função imobilização, a gente utiliza esse tipo de órtese que não dá a função articular. É uma órtese desarticulada. Ou seja, você não vai conseguir movimentar essa articulação com um fim terapêutico. Mobilização. O que seria uma mobilização com uma órtese? É um exemplo dessa foto aqui em um ser humano. Ele utiliza uma órtese em um joelho para ajudar a movimentar com uma certa restrição aquela articulação que está com uma afecção, seja ela qual for. Função de correção. É a mesma função da imobilização, só que levando para o lado mais terapêutico. Para você corrigir uma luxação, você utiliza uma órtese de imobilização. Uma correção que não é cirúrgica, mas uma correção paliativa, uma correção conservadora de uma luxação. Alívio. Alívio de quê? Óbvio que é alívio de dor. Então, toda vez que você utiliza uma órtese, você também tem como finalidade a analgesia local. Se você tem uma articulação afetada por algum tipo de trauma, você vai ter dor ao movimento. Utilizando uma órtese, você limita o movimento e assim você tem uma função de analgesia local. Função de estabilização. A estabilização ela vai seguir todas as outras funções, com exceção da imobilização. Por quê? Se você tem uma estabilização do movimento, você evita aí um agravamento da sua lesão, um agravamento do seu trauma, e assim você consegue ter uma cicatrização tanto óssea quanto ligamentar ou tendínea mais eficiente. Então, limitar o movimento, estabilizar a articulação, você tem alívio de dor e diminuição da ação anti-inflamatória daquele membro, tá? Prescrição de órteses. Quando que a gente vai prescrever uma órtese para um animal? Quando a gente quer controlar o movimento da articulação. É a mesma coisa no outro slide que a gente viu. É a imobilização, a mobilização ou a correção daquela articulação, né? Então, você controla o movimento de uma articulação. Promover o repouso. Controlar o movimento ou imobilizar, você está repousando aquele local afetado. E o repouso, ele dá uma cicatrização melhor e uma melhora daquele quadro traumático que você ou o animal foi afetado. Proteger a articulação. Você protege a articulação tanto contra fatores internos ou fatores externos. Você protege a articulação de um novo trauma pela imobilização e você também protege a articulação de um efeito externo que pode vir a piorar, né, aquele trauma, né? Pode vir a machucar mais a sua articulação. Auxiliar o movimento. Vou chamar a atenção para o auxílio de movimento em cadeirinha de rodas para cachorro. Se ele não movimenta aquela articulação, se ele não movimenta o membro, que também não vai movimentar a articulação, você utiliza a órtese para auxiliar o movimento daquele animal. Correção, corrigir uma luxação, igual eu já falei anteriormente.
Quais são os locais onde a gente vai poder trabalhar com uma órtese? Obviamente que são todas as articulações. Seriam articulações de joelho, articulação de cotovelo, articulação coxo-femoral, articulação tarso-metatarso, articulação carpo-metacarpo e articulação da coluna vertebral. Antes de eu mostrar todas as órteses que estão disponíveis no mercado para os animais, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Praticamente todas as órteses para animal são feitas sob medida, seja essa órtese articulada ou não. Então, para mandar fazer uma órtese, seja onde for, você tem que tirar medidas daquela articulação, medidas do membro do animal e mandar confeccionar a órtese que você quer fazer para ele. Agora eu vou mostrar várias fotos e exemplificar como são utilizadas essas órteses e para que estão sendo utilizadas essas órteses. Exemplo agora, órtese de propriocepção. O que seria a órtese de propriocepção? Muitas vezes os animais têm déficits proprioceptivos em um membro só ou nos dois membros e continuam andando, se arrastando e machucam o membro pela fricção com o solo. Essa órtese de propriocepção, ela serve para quê? Para não deixar que o membro do animal dobre ao solo e assim ele machuque esse membro. E auxiliar também na caminhada desse animal. Se ele tem o déficit proprioceptivo corrigido pela órtese, ele consegue deambular melhor. Então essas órteses aqui confeccionadas no mercado, você consegue levantar os dígitos do animal, a órtese ela vem acoplada no tarso desse paciente e assim esses dedos eles são suspensos e o animal não consegue mais dobrar os dedos. Então, o déficit dele foi corrigido por uma órtese. O tratamento da fisioterapia vai terminar depois que ele colocou a órtese proprioceptiva? Não. O tratamento vai continuar, inclusive o tratamento da fisioterapia para órtese e próteses serve para a adaptação do artefato ao animal. Órteses para membro torácico. Esse paciente, ele tem o membro torácico em evidência. Porém, ele não consegue apoiar esse membro. Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza prótese, que nós vamos entender o que é? Não. A gente utiliza o quê? Órtese. Essa órtese ela serve para auxiliar o caminhar desse animal. Ele tem o membro, porém, ele não consegue apoiá-lo. Então, a gente confecciona esse tipo de órtese para auxiliar o paciente. Órtese para os dois membros torácicos também existente no mercado. O paciente não tem os dois membros, ele já está amputado dos dois membros, mas como ele é pequeno, é muito mais fácil confeccionar uma órtese do que uma prótese. Então, dessa forma, ele consegue se movimentar para poder exercer o seu movimento natural. Quero chamar a atenção para uma coisa. Essas órteses, elas têm que ter acopladas junto ao corpo do animal um peitoral. Por quê? Ele não conseguiria movimentar essa órtese se ela fosse só encaixada no seu tórax. Então, ela tem que ter um artefato acima da coluna vertebral para encaixar essa órtese e assim essa órtese não se deslocar do seu membro na hora que ele estiver caminhando, tá? Algumas órteses elas podem ser acopladas no membro ou elas podem ser acopladas no membro juntamente com uma correia para segurar essa órtese no membro do animal. Isso vai depender do animal que você está trabalhando e vai depender do tipo de afecção. Nós vamos entender isso mais para frente. Órtese auxiliar de membro pélvico, animal que não deambula, animal paraplégico, utiliza a órtese, que é a famosa cadeirinha de rodas para cachorro, ou a cadeirinha suspensa para cachorro. Aqui eu coloquei o exemplo de uma cadeirinha suspensa, tá? Onde o proprietário ou o veterinário consegue suspender esse animal através dessa órtese encaixada no quadril, auxiliando esse animal a deambular. Porém, nesse tipo de órtese tem que ter a presença do veterinário ou a presença do proprietário para auxiliar esse animal a deambular. Já nesse tipo de órtese aqui, a gente consegue utilizar acoplar o carrinho de rodas ao animal e ele fica livre para caminhar quando ele quiser. Não precisa do auxílio de um veterinário ou do proprietário. É o famosinho Vetcar. O que é? Que é o carrinho de rodas para cachorro. Todo carrinho de rodas para cachorro deve ser feito também sob medida, devem-se tirar as medidas do cachorro e a gente tem que entender o seguinte, existem vários tipos de órteses de cadeirinha de rodas diferentes, vários materiais diferentes. Então, você tem que estudar junto com o veterinário, estudar junto com quem vai confeccionar essas cadeirinhas de rodas
qual seria o melhor material adaptado para aquele tipo de animal. Existem animais muito obesos, animais muito grandes, em que a órtese de metal, tipo essa, não se adapta corretamente àquele tipo de paciente. E toda a órtese de cadeirinha de roda, ela deve ser acolchoada quando ela vai acoplar junto ao membro pélvico do animal, para a gente não causar nenhum trauma, nenhum machucado, nenhum tipo de afecção aí que vá atrapalhar o andamento, a progressão do paciente. Órtese para tarso. O que seria a órtese para tarso? Muitos animais têm frouxidão ligamentar ou simplesmente têm dor no tarso ao movimentar. Então, essas órteses, elas também são feitas sob medida. Cada paciente tem o tamanho diferente do tarso. Então, tirando a medida, a circunferência do tarso e do metatarso dos animais, a gente manda confeccionar essas órteses. Essa órtese, ela é desarticulada. Essa órtese, ela não consegue promover a articulação do membro. Então, o animal vai ficar com o membro rígido durante a utilização dessa órtese, seja por frouxidão ligamentar ou seja simplesmente por dor ao caminhar. Existe órtese de tarso articulada? Existe, mas o mais indicado é a órtese desarticulada, onde não permite o movimento articular desse local e ajudando esse animal a não sentir dor e a andar de forma melhor, deambular melhor. Órtese de membro torácico, de carpo e metacarpo. Vou chamar atenção aqui para dois tipos de órteses diferentes. Uma órtese articulada e uma desarticulada. Essa é uma órtese articulada, onde o paciente consegue articular o membro, porém com uma certa restrição de movimento. E uma órtese desarticulada rígida, com placa de metal ou placa de carbono, fibra de carbono, onde o animal não consegue articular esse membro. Provavelmente esse paciente ou ele tem déficit proprioceptivo ou ele tem frouxidão ligamentar, onde ele não consegue manter o membro estático, o membro estendido e não consegue deambular. Então a gente tem dois tipos de órteses para membro torácico. Órtese articulada e órtese desarticulada. Só chamar atenção para outra coisa. Se a órtese for articulada, não totalmente ela vai deixar o movimento livre, ela vai restringir o movimento de alguma forma, ela vai agir de uma forma mobilizadora, ela vai deixar aquela articulação se movimentar, porém com uma certa restrição. Essa órtese é muito interessante, é uma órtese nova que está começando em ascensão agora, é a órtese para luxação coxo-femoral. Essa órtese ela vai limitar o movimento do quadril. Ela pode ser bilateral ou unilateral, depende de qual luxação o animal tiver. Se ele tiver luxação de um lado, ele vai usar de um lado. Se ele tiver dos dois lados, ele vai usar dos dois lados. A órtese ela tem que pegar desde o tarso até a região de quadril. Assim, ela consegue inibir o movimento exacerbado daquela articulação e ele não vai precisar utilizar uma tipóia, aquelas tipóias que a gente aprendeu nas aulas de ortopedia, ele não precisa utilizar mais. Ele pode utilizar uma órtese confeccionada exclusivamente para ele e muito mais confortável. Então, órtese para luxação coxofemoral também é possível fazer. Órtese para luxação de cotovelo. Luxação de cotovelo acontece, é muito comum também, e para estabilizar essa articulação, a gente utiliza a órtese de cotovelo, chamando atenção para quê? Diferente daquelas órteses que a gente viu para carpo e metacarpo, que é só local, a luxação de cotovelo, para a utilização de órtese, ela tem que ser acoplada juntamente com o peitoral para que essa órtese não escorregue no membro do animal e a gente acabe perdendo a funcionabilidade desse equipamento. Órtese para joelho, seja como for, para ligamento cruzado ou para estabilização de joelho, estabilização de patela, é possível utilizar uma órtese para a finalidade que a gente quer exercer a nossa terapia. Toda órtese de joelho terá que vir acoplada com a correia no quadril do animal para ela se estabilizar. Toda órtese de joelho ela vai ter uma parte onde ela não vai permitir totalmente o movimento do membro, a articulação normal. Então, a órtese para joelho, ela inibe parte do movimento da articulação do joelho para que aquela lesão ela não se agrave. Por que a gente utilizaria determinados tipos de órtese? Ou para a gente evitar que aquele paciente vá para uma cirurgia, tenha um tratamento mais invasivo, e assim a gente utiliza essa órtese para que a gente evite a progressão daquela afecção ou a progressão daquela doença.
A órtese ela deve ser utilizada o tempo inteiro? Não. Toda a órtese deve ser utilizada uma parte do dia em cada animal. E toda vez que o animal tiver de órtese, o proprietário tem que estar por perto. Por quê? Muitas vezes ele pode se irritar com aquele artefato nele, se sentir incomodado e começar a destruir essa órtese, morder essa órtese para tentar tirar. Então, a órtese ela é utilizada quando? No momento da caminhada, no momento da recreação com o proprietário e é tirada no momento em que o animal fica sozinho ou no momento em que o animal vai descansar, vai dormir durante a noite. Médico veterinário, está precisando acessar mais aulas como essa? Acesse agora a plataforma VET Profissional e se surpreenda!